Bom, amados, nós vamos nessa noite fazer uma meditação. E se tivéssemos que dar um título à meditação desta noite, poderíamos dizer que hoje meditaremos na misericórdia do Senhor. Nós vamos entender por que falar da misericórdia do Senhor. Mas antes, porém, vamos orar a Deus para que Ele tenha misericórdia de nós e que o Espírito de Deus que habita em nós possa falar aos nossos corações e fazer com que as palavras inspiradas por Ele possam ser guardadas em nosso coração. Vamos orar sentado mesmo como estão. Senhor Deus, Pai de misericórdia, agradecidos somos pelo privilégio de mais uma vez neste dia, separado para o Teu louvor e adoração, estarmos na Tua casa para dar louvores e para ouvir, Senhor Deus, a Tua palavra. Clamamos, Senhor Deus, nesse momento, que o Espírito de Deus que habita em nós possa, Senhor Deus, fluir as palavras, Senhor Deus, aos nossos corações e que Tu possas, Senhor Deus, através do Teu Santo Espírito, fazê-las guardadas em nossos corações, para que possamos viver de forma plena a Tua palavra. Toma, Senhor Deus, a nossa mente, o nosso coração, pois tudo Te fazemos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Como eu falei para os irmãos, desde que o pastor João chegou aqui, ele é uma pessoa extremamente assídua e tem deixado a régua muito alta para a gente quando temos que substituí-lo. E é realmente muito complicado. Contudo, na certeza de que o Espírito Senhor de Deus está conosco, vamos então trazer a palavra de Deus na certeza de que somente o Espírito de Deus pode falar por nós. E essa noite nós vamos falar da misericórdia de Deus. Porque por muitos domingos, desde o domingo retrasado, porque passado estávamos em família, algumas famílias comemorando o Dia dos Pais, não estávamos presentes, mas no domingo retrasado, como em muitos outros domingos, nosso pastor João tem trazido a palavra mostrando o quanto não é complicado, mas o quanto é difícil seguir plenamente a palavra de Deus. Certa feita, num domingo, o pastor falou aqui, toda vez que ele sai, a gente sai com aquele sentimento de que, caramba, estou falhando. E muito. E aí o meu amado João Gomes encontrou comigo lá no final do banco, já tinha acabado, ele falou, meu irmão, depois de ouvir essa pregação, como é que a gente fica? Não é isso, Sr. João? E aí a gente sempre sai com essa sensação de que por mais que tentamos, sempre falta alguma coisa. Quando não falta, muita coisa. A palavra que o pastor sempre traz para a gente é a personificação da palavra de Deus que diz que a porta aos céus é estreita. Que apesar da palavra ser simples, não é tão simples passar por essa porta. Porque a palavra de Deus é simples, mas não é simplória. É simples porque o entendimento da palavra é fácil. Existem versículos que não precisa nem você buscar estudos. Eles falam por si. Mas não é simplória a situação de praticá-las. Porque simples é quando atinge a todos. Simplória é quase aquilo que se faz de forma relaxadamente, como se qualquer um pudesse fazer. E não é qualquer um que consegue adentrar a porta que o Senhor deixou aberta para nós.
E toda vez que eu saio daqui com esse sentimento que o pastor acaba de fazer a pregação, eu falo, puxa vida, tá difícil. E aí para refrigerar a minha alma e meu coração, eu busquei, durante essa semana, a palavra de Deus no livro de Romanos. Porque ali eu consegui ter não só entendimento, mas consegui perceber do porquê é tão difícil seguir de forma total a palavra de Deus. O nosso comportamento a cada dia, eles nos leva a ter esse temor. Será que eu estou sendo genuinamente um crente salvo, liberto do pecado? Será que eu estou fazendo de forma correta a minha parte como salvo em Jesus Cristo? E aí então dentro de toda essa minha incapacidade e na minha angústia de estar fazendo alguma coisa errada, eu procurei a palavra de Deus para refrigerar a minha alma em Romanos 7. Convido os irmãos a abrir a palavra de Deus em Romanos 7, 14 a 25. Texto muito conhecido dos irmãos, que diz o seguinte, Romanos 7, 14 a 25. Diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consisto com a lei que é boa. Neste caso, quem me faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Por quê? Mas porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho a certeza na lei de Deus, mas vejo os meus membros, outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Quem fala isso é Paulo. E ele consegue exprimir aqui todo aquele sentimento quando sou exortado a caminhar da forma mais correta possível. E Paulo aqui deixa claro na leitura a angústia que às vezes nos assola de tentar fazer o que é certo, mas acabar fazendo o que é errado. Durante o estudo, alguns autores dão 5 possibilidades para essa fala de Paulo. Que ele pode estar falando para pessoas que não eram seguidoras do Senhor Jesus. Tem a outra possibilidade de que ele estivesse falando para novos convertidos. Mas a mais aceita pelos estudiosos é que Paulo estivesse falando dele mesmo.
do sofrimento dele, de que, por mais que ele quisesse fazer o bem, ele acaba por fazer o mal. Porque há uma guerra constante, travada no nosso interior, entre o bem e o mal. O que é espiritual e o que é carnal. E Paulo, nessas palavras, deixa claro que esse conflito só existe porque ele é o conhecedor da lei. Eu tenho um professor que ele diz que a ignorância é uma bênção. Porque quando você não sabe, você não sabe. E daí você não pode a você ser imputado nada, porque você não sabia. É lógico que os doutores do legislativo, do judiciário que estão aqui, são vários advogados, né? Sabem que ninguém pode alegar inocência por desconhecimento de uma lei, tá certo? Até porque a lei está aí. Você pode não ser douto nela, mas ela está para conhecimento de todos. Então você não pode chegar para um juiz e dizer, eu fiz isso, mas porque eu não sabia que era proibido, não. Essa é uma alegação que não procede. E aí Paulo, quando fala isso, ele fala que ao conhecer a lei o condenava. Porque a partir do momento que ele sabia dos rigores da lei judaica, ao não cumpri-las, ele se tornava réu da lei. E é por isso que, quando o pastor João prega e exorta a gente a seguirmos o caminho da santificação, isso nos aflige muito, pelo menos a mim. Porque quanto mais eu conheço a palavra de Deus, mais eu percebo quanto eu estou distante da perfeição da qual ele me impele a ser. E Paulo deixa claro esse sentimento da incapacidade que ele, Paulo, tem de só fazer o bem. Há um conflito enorme do que ele quer fazer e do que ele faz. Seria mais ou menos aquelas pessoas que não são agraciadas com o dom da culinária, não sei se tem muitos aqui, mas que quer fazer um almoço maravilhoso, quer fazer. Compra todos os ingredientes, antigamente abria caderninho de receita, hoje abre a internet, copia tudo que está ali, quando vai servir, não era o que queria fazer. Dá para comer? Até dá, né? Se for nossa esposa, nossa namorada, a gente não vai arranjar confusão por causa disso, mas não era o que queria fazer. E é exatamente assim que a gente às vezes se comporta. Eu sei o que o Senhor exige de mim. Eu sei o que tenho que fazer, mas não faço. É a minha angústia. Eu acho que também pode ser a angústia dos irmãos. E por isso que antes de falar da misericórdia, eu quis falar da angústia de Paulo. Porque quem sou eu perto de Paulo? Até porque a maioria das exortações que têm sido feitas por Paulo. Então acho que ninguém melhor para refrigerar a minha alma do que as palavras de Paulo. E olha o que ele nos diz em sua palavra. Primeiro, Paulo está descrevendo a si mesmo e aos cristãos de modo geral, que embora estejam em Cristo e livres da condenação da lei, ainda não cumprem perfeitamente as respectivas exigências da lei. E eu acho que eu me incluo nisso. Porque eu não tenho dúvidas da minha salvação, nenhuma. Eu tenho certeza da minha salvação em Cristo Jesus. Mas eu não consigo, de forma perfeita, seguir
a palavra de Deus. E o autor ainda fala o seguinte: este último ponto de vista é a interpretação mais provável, essa de que Paulo esteja falando para ele. E Paulo está ciente de que a lei de Deus é espiritual. Ele se deleita realmente na sua lei, desejando cumpri-la perfeitamente, mas é entristecido pelo fato de que o pecado nele se opõe a esse desejo. Ele fica agradecido diante da perspectiva de livramento futuro dessa frustração. Paulo estabelece distinção entre sua mente, cujo alvo é a obediência, e sua carne, que continua a pecar. Todas essas observações mostram que Paulo está descrevendo sua experiência como um novo homem em Cristo, porque as pessoas não regeneradas não permitem a luta contra o pecado. Ao invés disso, elas pecam sem restrições. E já fomos falados e exortados sobre isso. Não esperem de nós perfeição, porque nós somos pecadores. Mas ele crê que no futuro, ao amadurecermos, cada vez mais venhamos nos distanciar do pecado. E ele fala que essa indignação que eu sinto por não perfeitamente seguir a palavra de Deus, só é possível aos salvos em Jesus. Porque aqueles que não são salvos em Jesus não possuem essa indignação. Fazem o mal da mesma forma que fazem o bem e não traz a ele nenhum constrangimento. Quanto a nós, salvos por Jesus Cristo, cada vez que pecamos, nos indignamos a nós mesmos. Nossa mente é o maior juiz de nós mesmos. Somos julgados por nós mesmos perante a palavra de Deus, que precisamos melhorar a cada dia mais. E ele termina falando o seguinte: Paulo está descrevendo um conflito profundo que todo cristão acha inerente em sua vida em Cristo. Cristo habita nele, mas o pecado também nele. A conformidade perfeita com a vontade de Deus está fora do alcance do verdadeiro cristão no presente. A salvação tem dimensões já e ainda não. Já sobre os libertos do poder do pecado, mas o ainda não, estamos livres da presença do pecado. Já estamos libertos, mas ainda não estamos livres do pecado. Só ficaremos livres do pecado no exato momento em que o Senhor nos levar para a glória. Ali seremos e teremos um corpo perfeito. Até lá, a briga continuará. Então Paulo aqui textualmente replica o meu tipo de constrangimento. Toda vez que o pastor João me exorta e exorta os irmãos a sermos cada vez melhores, cada vez mais trilharmos o caminho da perfeição em Cristo Jesus. Mas, Rodrigo, você falou que a temática não seria frustração, mas seria misericórdia. E é exatamente aí que entra a certeza de que, apesar de não conseguir levar a cabo de ponta a ponta, de Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus como Ele deseja, eu tenho em Lamentações, capítulo 3, versos 22 e 23, aquilo que me faz seguir adiante,
aquilo que me faz não desanimar, aquilo que me faz seguir para o alvo, que é Cristo Jesus, aquilo que me faz ser diferente para melhor a cada manhã. E a palavra está em Lamentações 3, 22 a 24. Convido os irmãos, se assim o quiserem, abrir a palavra. Pois a palavra de Deus diz o seguinte, um cântico, inclusive, que muitos de nós cantamos, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Melhor ainda, elas se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Esse texto de Lamentações, que a maioria dos estudiosos atribuem ao profeta Jeremias, mas não há uma certeza absoluta. Algumas bíblias dizem que é Lamentações de Jeremias, mas segundo estudos, existe a possibilidade de não sê-lo. Tem um contexto muito interessante para os irmãos entenderem. Lamentações é escrito no momento em que há a queda de Jerusalém. O templo de Jerusalém é destruído, é colocado fogo no templo de Jerusalém. E o sentimento do povo de Deus, naquele momento, que vê a queda e a destruição do templo, é a pior possível. O povo de Deus, naquele momento, nesses versos que estão descritos, estavam profundamente tristes. Jerusalém era para aquele povo a casa do Senhor. Ela era quase inconquistável, era um lugar que ninguém poderia entrar e destruir. Mas com a queda, o povo de Deus achou ali que o Senhor tinha desistido deles, que o Senhor tinha se afastado deles, porque algo que era do Senhor e era quase intransponível aos inimigos, simplesmente caiu. E para eles, a sensação era de que Deus tinha se afastado deles. Só isso explicaria a queda de Jerusalém. Aquele povo estava profundamente triste. Aquele povo estava se achando abandonado. Mas aí, o escritor diz, num momento de súplica, que a misericórdia do Senhor faz com que eles não sejam consumidos. Quer dizer, não desanimem. Deus não se afastou de você. Deus está contigo. Não é porque você ou Jerusalém caiu, não é porque você fracassou, não é porque aquilo que se mostrava indestrutível caiu como o templo de Jerusalém. Não é que você que se acha a pessoa mais correta e às vezes percebe, através da exortação da palavra, que não é bem assim. Isso acontece não é porque Deus abandonou você. Há um propósito para que essas coisas aconteçam. Contudo, ele nos fala que a misericórdia de Deus que nos sustenta, ela é infinita. Porque assim como todo dia há uma nova manhã, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E o se renovar a cada manhã quer dizer que ela se mostra sempre e de formas diferentes. Porque as nossas necessidades não são iguais. Cada dia precisamos de que o Senhor nos acuda de forma diferente. E o autor nos diz que além de se renovar,
a cada manhã, elas estão presentes todos os dias da nossa vida. E quando li aqui, ele me remeteu a alguns outros textos, ele dizia que muitos de nós nos sentimos assim, como quando a queda de Jerusalém, quando há um enfermo na família, quando nós temos problemas de desemprego, problemas conjugais, uma série de problemas que a gente acha que o Senhor se apartou de nós. Não. O Senhor jamais se aparta dos seus. E porque nós não somos corroídos por esse pecado que tenazmente tenta nos tirar da mão do Senhor? Porque o Senhor tem misericórdia de nós. Somos feitos por eles. Ele conhece a cada um de nós. E por isso que quando o Senhor Jesus veio e morreu por nós, na Trindade ele falou: vocês por si só não chegarão a mim. E ele deixou conosco o Espírito Santo, o Espírito Consolador. É esse que por meio de Jesus Cristo tem misericórdia de nós. E é capaz de entender a nossa fragilidade. É capaz de entender a nossa luta contra o pecado. E não desistir de nós. Essa é uma oração que eu faço toda noite. Pedindo ao Senhor: não desista de mim. Não desista dos meus filhos. Não desista nunca da nossa família. Ter a certeza de que o Senhor não desiste de nós é a certeza da vitória. E essa certeza, às vezes você pode achar: mas quem sou eu? Eu não sei quantos seguiram, né? A minha área, eu sou um cara, gosto muito de esporte. Muito. Qualquer esporte. E aí a Olimpíadas que teve agora, e a gente percebe que no pódio só podem 3 pessoas. No caso das lutas, judô e boxe, vai até 4. Mas a premiação é basicamente ouro, prata e bronze. Brasil, por uma série de questões, nunca fica no topo. Ficamos de novo aí entre os 20 melhores. Mas eu não sei quem acompanhou e via a vibração daqueles que, mesmo sem medalha, melhoraram os seus índices, melhoraram os seus tempos, melhoraram suas performances, vibraram com o 4º lugar, vibraram pelo simples fato de disputar uma final. Porque eles passaram 4 anos dedicados. Passaram 4 anos abrindo mão de muitas coisas para estarem ali. E eles valorizaram o seu esforço. Assim somos nós, diferentes. Alguns de nós se dedicam muito no estudo, na oração, na pregação. Mas mesmo assim, acabam caindo no pecado. Não desanimem. Deus está conosco. Fiquem felizes por continuar sendo perseverante na palavra, de continuar estudando, de continuar orando, de continuar fazendo aquilo que a palavra nos exorta, porque com certeza o nosso local no pódio, no mais alto grau, está garantido. Nós temos o privilégio de saber que o primeiro lugar da nossa competição está garantido. Porque o nosso primeiro lugar é estarmos na glória do nosso Senhor Jesus Cristo. A nós cabe a coroa da vitória.
Então, por isso, irmãos, e quando eu falei que o tema seria misericórdia, é para dizer que cada vez que você se sentir fracassado, lembre-se, Deus é contigo. Deus é comigo. Não tenham nunca a sensação de estar perdendo. Tenha sempre a sensação de que eu posso mais. Mas nunca de que você está perdendo para o pecado. Porque a gente convive com o pecado, mas o pecado não nos domina. Porque somos salvos em Cristo Jesus. Assim como aprendemos na sociedade a trabalhar com as diferenças, temos que aprender a conviver com o pecado. Não viver no pecado, nem para o pecado, mas saber que ele existe. E que pela misericórdia de Deus, ele não nos dominará. Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A causa de não sermos consumidos, de não sermos levados, laçados pelo pecado, é a misericórdia do Senhor, no qual mandou seu Filho, Jesus Cristo, ter o seu sacrifício vivo por nós, de morrer morte na cruz, em nosso lugar. Portanto, cada vez que você se sentir fraco, creia. O Senhor está contigo. O Senhor está comigo. E que possamos sempre confiar no nosso Deus. Amém? Vamos ficar em pé. Vamos, antes de fazermos a oração, vamos entoar um hino que me remete à minha época de recém-convertido, no qual, junto com o Tríplice Amém, todo final de culto, nós cantávamos. E eu gosto sempre que posso ter a oportunidade de entoar o hino número 400. Amado Deus, Pai de misericórdia, agradecidos somos, ó Pai, por ouvir a Tua palavra. Agradecidos somos, ó Pai, pela liberdade que temos de poder vir à Tua casa, ouvir e sermos instruídos, ó Pai, pela Tua palavra. E te pedimos, ó Pai, que Tu possa nos abençoar agora, ao retorno de nossos lares, que Tu nos leve em paz, que Tu nos dê, Senhor Deus, uma semana sobre a Tua proteção, que o Teu poder e as Tuas misericórdias habitem em nossa vida durante toda esta semana.
Nós te pedimos tudo isso, agradecidos e cridos, no teu nome, nome de Jesus. Amém. Que possamos ir em paz, que o Senhor nos abençoe.